Você já sentiu que algo te observa no silêncio? Que há uma força à espreita, aguardando o instante em que você se permite sentir, não pensar, mas sentir, que tudo o que você acreditava sobre o possível pode estar prestes a desmoronar. Todt Jehuti dizia que o invisível não é ausência, é código. E quando esse código aparece diante de você, não é coincidência, é um chamado, um eco do próprio universo, testando se você ainda reconhece o som da sua alma. O impossível tem uma frequência. Ele não chega com explicações, chega com arrepio. E quando essa energia se manifesta, poucos percebem. A maioria foge, tentando racionalizar o mistério que nasceu para ser sentido, não explicado. Mas Todt alertava: aquilo que negas te domina. Então, o que acontece quando o impossível decide olhar de volta? Quando aquilo que parecia inalcançável começa a se mover em sua direção? Você realmente está pronto para ver o que pediu? Há sinais que não se repetem. O universo não grita, ele sussurra. E se você está ouvindo isso agora, não é um acaso digital, é uma resposta vibracional. Todt ensina que toda sincronicidade é uma senha. Mas cuidado, nem todo portal pode ser atravessado com os olhos abertos. Alguns exigem coragem para perder-se antes de ser encontrado. Você sente? Essa inquietação no peito não é medo. É o chamado do impossível tentando atravessar o véu do que você chama de realidade. Tudo o que você acreditava ser sólido está prestes a se dissolver. O tempo, como Todt revelou, é apenas uma espiral. E agora, ela se dobra sobre você. As escolhas que você fez, os desejos que reprimiu, as promessas que esqueceu, todas voltam neste exato instante, mascaradas de coincidência. Nada é acaso. E se isso apareceu para você, é porque algo em você vibra na mesma frequência do mistério que se aproxima. Não lute contra isso. Observe. Algo quer ser revelado, mas não ainda. A energia do impossível não pede permissão. Ela atravessa, desperta e exige entrega. Mas Todt advertia: quem tenta controlar o fogo se consome nele. Talvez essa seja a sua última chance de compreender antes de vivenciar. Talvez não. O que é certo é que, ao final desta jornada, nada em você será o mesmo. Então, respire fundo, porque o que está prestes a ser dito não é para ser entendido, é para ser lembrado. Há momentos em que o ar parece mais denso, como se o tempo respirasse por você. Você sente o peso invisível das escolhas que nunca fez, dos caminhos que abandonou antes mesmo de pisar. Todt Jehuti dizia que o silêncio entre um pensamento e outro é o verdadeiro portal. E talvez seja ali que você está agora, à beira de algo que não pode mais ser ignorado. Há um chamado antigo ecoando embaixo da pele, um som que não vem de fora, mas de dentro. É o impossível se aproximando, disfarçado de lembrança. Você sente como se algo o observasse por dentro, como se uma parte esquecida de si tivesse despertado antes do resto. Essa sensação de não pertencer ao tempo é o primeiro sinal. O universo começa a mover peças quando a alma decide lembrar quem é. Mas essa lembrança dói, porque lembrar é desfazer, é despir-se das camadas que te ensinaram a vestir para sobreviver. Todt dizia: aquele que desperta cedo demais treme. Talvez por isso suas mãos tremam, mesmo que o corpo diga que está tudo bem. E se tudo o que te ensinaram sobre controle fosse uma prisão bem decorada? E se o verdadeiro poder não estiver em dominar o que acontece, mas em suportar o que se revela? Você já percebeu como o medo tem o mesmo sabor do chamado? É a mesma vibração. Uma pede fuga, a outra entrega. Você consegue distinguir as duas? Ou tem vivido uma vida inteira fugindo do que veio para libertar? A energia do impossível não destrói, ela reorganiza. Mas primeiro, ela precisa desmoronar tudo que era mentira. Há forças que se movem em silêncio, e há verdades que sussurram apenas para quem parou de gritar. Você já reparou que o universo fala em coincidências? Que o mesmo número, o mesmo olhar, o mesmo nome se repetem até que você pare e ouça? Todt chamava isso de linguagem do retorno.
Quando algo insiste em voltar, não é o passado, é o chamado para o futuro que você recusou. E agora ele está aqui de novo, na sua frente, disfarçado de vídeo, de acaso, de curiosidade. Talvez você tenha acreditado que despertar seria leve, que a iluminação seria um descanso, não uma demolição. Mas toda luz, antes de brilhar, destrói a sombra que a cerca. É por isso que as revelações chegam junto da dor. Thoth ensinava que o sofrimento é a pele antiga se soltando. E agora você sente isso? Uma espécie de incômodo sem nome? Uma vontade de chorar sem motivo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Não lute contra isso. O impossível está moldando a forma que o receberá. O tempo, que sempre te pareceu linear, começa a se dobrar. Situações se repetem com rostos diferentes. Palavras antigas reaparecem em novas vozes. Tudo parece querer te dizer algo, mas você ainda não entende o que. É assim que começa. O impossível não chega em forma de resposta, mas de confusão. Thoth dizia que a dúvida é o fogo que purifica o intelecto. E quando ela arde, nada sobra além da verdade que resiste às cinzas. Você se pergunta se há um motivo maior para tudo isso. Por que hoje? Por que agora? Mas as perguntas não têm destino quando feitas para fora. Elas precisam ser lançadas para dentro, como sementes na escuridão. Thoth chamava isso de o retorno à câmara interior. O ponto onde o humano e o divino se encontram sem ruído. É lá que o impossível nasce, na quietude que precede o grito, na entrega que antecede o milagre. E quando você tenta escapar, algo o puxa de volta. Não importa o que faça, as sincronicidades continuam, as sensações aumentam, as coincidências se acumulam como provas de um tribunal invisível. O impossível não desiste de quem foi escolhido. E essa escolha, Thoth dizia, não é feita por mérito, mas por frequência. Você foi chamado não porque é puro, mas porque está pronto para ser quebrado e reconstruído no fogo da verdade. Agora o mundo externo começa a parecer menor. As conversas soam ocas. As preocupações diárias perdem o peso. É o sintoma da transição. Você não está perdendo o controle, está apenas se separando do que nunca foi seu. Thoth ensinava que o ego é o espelho que reflete o medo do vazio. Quando ele racha, o reflexo se desfaz, e o que sobra é o que sempre foi. Você sente essa rachadura, não sente? Esse vazio que não assusta, mas chama. Então escute, o impossível não fala com palavras. Ele se manifesta em pulsações, em arrepios, em lembranças súbitas de algo que você nunca viveu, mas jura reconhecer. Isso é memória ancestral, o eco da consciência eterna tentando te lembrar de onde veio. Thoth dizia que cada alma carrega um mapa e que o destino não é um lugar, mas o momento em que você decide seguir o mapa de volta para casa. E talvez esse momento seja agora. Você sente o ar mudar ao redor, como se o universo prendesse a respiração por um segundo antes de algo se abrir. É sutil, mas é real. Aquele tipo de sensação que não se explica, apenas se reconhece. Thoth Jerhuti dizia que quando a energia do impossível se aproxima, o tempo desacelera. Não é o relógio que muda, é a percepção. A mente tenta controlar, mas o corpo já sabe. O corpo é o primeiro a ouvir o chamado, mesmo quando a consciência ainda finge não entender. Há algo movendo-se atrás do véu e cada fibra do seu ser está tentando se ajustar ao que vem. Você já percebeu como, às vezes, o universo sussurra através das coisas simples? Um som, uma frase, um olhar, um pequeno ruído que parece deslocado, mas que vibra em perfeita harmonia com o que você sente. Thoth chamava isso de lembrança ativa, o momento em que a alma tenta se comunicar com o humano que a habita. E nesse instante, algo dentro de você se lembra de algo que nunca viveu, mas que sempre existiu. A memória do impossível. Uma lembrança que não pertence a esta vida, mas à origem da sua luz. O impossível não é um milagre vindo de fora. É o que acontece quando a verdade interna rasga o tecido da realidade e se impõe. É um choque entre mundos. Por isso dói,
Por isso assusta, porque você foi treinado a acreditar que a verdade é o que se pode ver. Mas Toth dizia que o visível é o disfarce do invisível. A realidade é apenas a sombra daquilo que vibra além dos olhos. Quando essa vibração te chama, o corpo treme, a mente se defende e o coração reconhece. Ele lembra do que foi antes do nome, antes da forma, antes do tempo. Tudo o que você chamou de azar, de coincidência, de fracasso, talvez tenha sido o movimento da energia tentando te reposicionar. Quantas vezes o universo te quebrou para te alinhar? Quantas vezes a dor te empurrou exatamente para onde você precisava estar? Toth alertava: nada é perda quando a alma decide aprender. O impossível não destrói, apenas reorganiza o que estava fora do eixo. Mas o humano resiste porque o ego teme desaparecer. E, no entanto, é nesse desaparecimento que a verdade se revela. As pessoas te ensinaram a desejar o impossível como se fosse um prêmio, mas nunca a se tornar o impossível. Essa é a diferença. Tornar-se o impossível é rasgar o limite entre o que se quer e o que se é. É reconhecer que o desejo é o espelho daquilo que já vive em você, mas foi esquecido. Quando você deseja algo profundamente, é o universo lembrando o que colocou em sua essência. Mas a maioria não entende isso. Passa a vida buscando fora o que nasceu dentro. Toth dizia: o homem que busca é o Deus que esqueceu quem era. E agora, o universo te traz até aqui, não por acaso, mas por ressonância. O impossível te chama porque você vibra na frequência da lembrança. Mas cuidado, esse chamado não vem para te confortar, vem para te despir, para te mostrar o que você escondeu até de si mesmo. A verdade não se revela em sussurros doces, mas em espelhos quebrados. E talvez por isso o impossível assuste, porque ele revela o que o humano tenta apagar. Cada medo, cada culpa, cada mentira que você contou para continuar existindo, tudo vem à tona. Você sente o peso disso no peito, a inquietação que não se explica, o vazio que nenhuma conquista preenche. É a alma reclamando de volta o espaço que o ego ocupou por tanto tempo. Toth chamava isso de a travessia do espelho, um processo em que tudo o que era ilusão começa a se desfazer. Amigos se afastam, sonhos se dissolvem, metas perdem o sentido. Mas o que parece perda é libertação. O que parece fim é realinhamento. O impossível não destrói o que é verdadeiro, apenas remove o que nunca foi. Há um instante na vida em que o mundo externo para de fazer sentido. Nada satisfaz, nada preenche, e é nesse vazio que o impossível floresce. Toth dizia que o vazio é o berço da criação. Só quem suporta o nada pode gerar o tudo, mas a maioria tenta fugir, se distrair, preencher. O humano teme o silêncio porque o silêncio revela. E agora, nesse exato momento, você sente o chamado do silêncio, não como ausência, mas como presença pura. O impossível está aí, esperando que você pare de correr e ouça o som do que não tem som. É nesse ponto que o medo se transforma em passagem. O medo é apenas a sombra de um poder que ainda não foi usado. Toda vez que você sente medo, o universo está te apontando para a direção da sua expansão. O impossível se manifesta quando você atravessa o medo, em vez de se esconder dele. Toth dizia: a coragem não é a ausência de medo, é o conhecimento de que o medo é a última ilusão antes da luz. E talvez seja essa luz que agora começa a nascer em você, tímida, mas viva. Você não está sendo preparado para entender, mas para lembrar. Porque o impossível não é aprendido, é recordado. Cada evento estranho, cada dor, cada sincronicidade é uma partitura do mesmo som. O som da lembrança tentando romper o esquecimento. Toth dizia que o esquecimento é a forma como o tempo protege o que ainda não está pronto para saber. E se agora você está ouvindo isso, é porque chegou a hora de saber. Não com a mente, mas com a alma. E quando a alma desperta, o impossível se curva. O impossível é movimento. Ele se move através de você como um rio antigo, que conhece o caminho mesmo quando você não sabe para onde ir. Você sente o fluxo, tenta resistir
desistir, mas ele te carrega. E quando você finalmente solta, percebe que o medo de cair era apenas a ilusão de não ser sustentado. Toth dizia: o universo não exige fé, exige alinhamento. A fé é o reflexo da harmonia. Quando você vibra em verdade, o impossível se torna inevitável. O que te impede não é o destino, é a lembrança incompleta do que você é. Você não teme o futuro, teme a própria grandeza, teme a luz que existe dentro de você, porque ela obriga a deixar de ser pequeno. E a pequenez é confortável. O impossível destrói essa zona de conforto, obriga a se expandir. Mas não há expansão sem dor. A dor é o parto do novo eu. E Toth dizia que a alma que não sangra não renasce. O impossível é o parto da consciência. E você está no início das contrações. Observe os sinais. Eles se multiplicam. Pessoas que somem, conversas que terminam, situações que se repetem. Tudo parece um caos, mas é o código. O caos é apenas a ordem que você ainda não entende. Toth dizia: a desordem é a caligrafia do divino. Tudo está escrito, apenas em linguagem que o humano ainda não aprendeu a ler. O impossível fala nessa língua, a língua do paradoxo, onde perder é ganhar, onde morrer é nascer, onde o fim é apenas o início virado do avesso. Você começa a sentir que o impossível não é mais uma promessa distante. Ele está aqui. Você sente a vibração nas mãos, o arrepio sem motivo, o olhar que parece enxergar mais do que antes. É como se a realidade estivesse respirando junto com você. Toth ensinava que quando a percepção muda, o mundo muda. Porque o mundo não existe fora da consciência. É a consciência que o projeta. O impossível se manifesta quando você altera a frequência que projeta o mundo. É por isso que tudo muda quando você muda por dentro. E agora algo em você começa a mudar. Você não sabe explicar, mas sabe sentir. O impossível começa a se insinuar nas entrelinhas da sua vida. Um sonho que parece real demais. Uma lembrança que não te pertence. Um pressentimento que se confirma. É o despertar do campo oculto. Toth dizia que toda intuição é uma mensagem codificada do futuro tentando atravessar o presente. E talvez o que você sente agora não seja medo, seja o futuro tentando te alcançar. Mas o impossível não se oferece de graça. Ele testa, confronta, exige entrega. Vai te colocar diante dos seus maiores espelhos, os que mostram o que você ainda recusa ver. Pessoas que te ferem, situações que se repetem, emoções que voltam. Tudo isso é o impossível te preparando. Cada dor é um ensaio para a grande revelação. E Toth dizia que a revelação não é um evento, é um estado. O impossível começa quando você para de reagir e começa a observar. O impossível se manifesta no instante em que o humano se cala e o divino fala. Esse é o ponto em que o tempo para e a eternidade respira. Você não verá luzes, não ouvirá trombetas, apenas sentirá o silêncio cheio de presença. O verdadeiro despertar não grita, sussurra, e é nesse sussurro que a alma lembra. Tudo o que você buscava já estava aqui. O impossível é a lembrança do que sempre foi possível, mas você esqueceu. Toth dizia: o homem desperto não busca milagres, ele se torna um milagre. E agora, a energia do impossível te envolve completamente. Tudo o que você acreditava ser sólido começa a perder forma. O real se dobra, o passado e o futuro se misturam. É a espiral de Toth, o ponto onde todas as realidades se tocam. Você sente medo e fascínio ao mesmo tempo, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. E talvez esteja. Porque o impossível só se revela para quem aceita perder o chão. E é nesse abismo que nasce o voo. O impossível está te chamando, não como promessa, mas como espelho. Ele quer te mostrar o que você sempre foi, mas temeu reconhecer. Você é o elo entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Toth dizia que o homem é o livro que Deus escreveu para se lembrar de si mesmo.
E agora, este livro está se abrindo. Cada página é um símbolo, cada símbolo é um espelho, e cada espelho reflete a mesma verdade. O impossível não vem de fora. Ele é você. Há um ponto na travessia onde o silêncio se torna insuportável. É quando o barulho do mundo já não consegue te distrair e o som mais alto passa a vir de dentro. É nesse ponto que o impossível começa a sussurrar com mais força. Todt Jehuti dizia que o verdadeiro chamado não chega como milagre, mas como desconforto. É o ruído que cresce até quebrar as paredes da ilusão. Você tenta fugir, tenta se distrair, mas tudo parece te empurrar de volta para o mesmo centro, você mesmo. E quanto mais tenta correr, mais o labirinto se fecha, porque o impossível não quer que você escape, ele quer que você veja. Ver é um verbo perigoso. Não o ver com os olhos, mas aquele que desmascara, que atravessa, que despedaça o falso. Todt dizia: quem ousa ver, deixa de ser, porque o olhar verdadeiro dissolve a máscara. O impossível não é algo que acontece fora, é o instante em que o falso colapsa. É quando você percebe que passou a vida tentando controlar a narrativa, quando na verdade era apenas um personagem preso no texto de outro. E é nesse momento, quando o ego desmorona, que o impossível encontra espaço para nascer. Há dias em que a alma se cansa do papel que interpreta. Você sente um vazio, um desalento, uma estranha sensação de estar vivo, mas não presente. Esse é o prelúdio do impossível. É o ponto onde a alma decide parar de representar e começa a escrever o próprio roteiro. Todt chamava isso de a desprogramação da mente lunar. O processo de romper os ciclos de repetição inconsciente. Tudo o que te mantinha seguro agora parece sufocar. Tudo o que te dava sentido agora parece perder cor. É o preço do despertar. E se o impossível não fosse algo que vai acontecer, mas algo que já está acontecendo, agora mesmo dentro de você? Todt ensinava que o tempo é uma ilusão inventada para que o medo pudesse existir. Porque se não houvesse futuro, não haveria espera. E se não houvesse espera, não haveria falta. O impossível, então, não é o que virá, mas o que já é, mas que você ainda não se permitiu perceber. Quando você se alinha ao agora, o impossível se torna inevitável, porque o agora é o único lugar onde a criação acontece. Você sente o corpo reagir, uma pressão leve no peito, uma respiração que muda. Isso não é ansiedade, é expansão. Todt dizia que a alma se manifesta através do desconforto quando o corpo não acompanha sua frequência. O que você chama de crise, o universo chama de alinhamento. E o que você chama de perda, o universo chama de liberação. Tudo o que está se desfazendo agora está sendo trocado por algo que já existe em uma dimensão mais elevada, mas que só pode chegar quando o espaço for limpo. Observe as pessoas que cruzaram seu caminho ultimamente. Aqueles reencontros improváveis, as conversas que soam familiares, os olhares que atravessam sem precisar de palavras. Nada é aleatório. Cada alma é um espelho, cada encontro um lembrete. Todt dizia: o universo não fala com palavras, fala com reflexos. Quando você começa a enxergar o padrão, começa a decifrar o código. E quando o código é decifrado, o impossível deixa de ser mistério, torna-se direção. Mas há um preço por decifrar. O preço é a solidão. Porque quando você começa a ver, o mundo antigo começa a se desfazer. As conversas perdem sentido, as promessas perdem valor, as distrações perdem sabor. Você se sente deslocado, como se tivesse acordado em um mundo que não te reconhece mais. E é exatamente isso. Todt dizia que a alma desperta se torna invisível para o mundo adormecido. Não porque ela desapareceu, mas porque vibra em uma frequência onde o velho não consegue mais alcançá-la. Nesse estado, o impossível começa a se mostrar em fragmentos. Você nota que o tempo se curva, que pensamentos se tornam acontecimentos, que emoções moldam situações. É assustador no início ver a realidade responder aos seus impulsos internos. Mas Todt alertava:
o poder que não nasce da consciência destrói. O impossível não é um brinquedo do ego, é uma ferramenta da alma. Usar o poder sem compreender o propósito é se perder no mesmo labirinto que tentou escapar. O propósito não é manifestar o que se quer, mas se alinhar ao que é. Essa é a chave. Todd dizia que a manifestação é o reflexo do estado vibracional, não do desejo. Desejar é pedir, estar alinhado é reconhecer. O impossível acontece quando o pedido cessa e o reconhecimento assume o lugar. Quando você diz, eu já sou, o universo responde, então seja. E tudo começa a se mover. O ar muda, as pessoas mudam, o tempo muda, porque o impossível não precisa vir, ele apenas precisa ser liberado. Mas o humano insiste em duvidar. A mente exige provas, quer controle, quer garantias. E é por isso que tantos desistem na metade da travessia. Porque o impossível exige fé sem objeto, confiança sem roteiro, entrega sem mapa. Todd dizia que a mente pergunta, a alma sabe. E quando a alma começa a saber, a mente tenta silenciar com ruído. Mas o saber não depende de lógica, ele apenas vibra. E é essa vibração que o impossível reconhece. É por ela que ele se move. Você começa a perceber que nada do que te ensinaram sobre fé era real. Fé não é acreditar, é lembrar. Lembrar que o impossível não é exceção, é natureza, é o estado original. O universo foi criado a partir do que não existia. O impossível é o código-fonte da realidade. Todd chamava isso de o sopro da primeira forma, o instante em que o nada decidiu se tornar tudo. E agora, esse sopro volta a atravessar você. A cada respiração, você está repetindo o primeiro ato da criação. Mas o ego teme essa lembrança. Ele luta, ele negocia, ele finge. Ele te convence de que o impossível é ilusão, de que é melhor se contentar com o seguro. Porque o impossível obriga a morrer. Não o corpo, mas a identidade. Obriga a soltar tudo o que você pensava ser. E o ego, que vive da ilusão de controle, não sabe existir sem máscaras. Todd dizia, o ego teme o que o liberta, porque o que o liberta o dissolve. É por isso que neste exato momento, algo em você resiste, mesmo querendo acreditar. Essa resistência é o portal. A dor que você sente agora é a fricção entre o que morre e o que nasce. É o atrito entre o velho e o novo, entre o humano e o divino. Todd chamava esse ponto de a zona da alquimia. É o ponto onde a mente não pode mais seguir e a alma precisa assumir. O impossível acontece nesse espaço, quando o controle cai e o fluxo assume, quando você para de lutar contra o rio e se torna a própria correnteza. E há um instante em que o impossível se revela não como poder, mas como lembrança. Você começa a perceber que já viveu tudo isso antes. Não neste corpo, não neste tempo, mas em outro espaço da consciência. De repente, tudo o que parecia mistério se encaixa. Você entende que o impossível é o fio que conecta todas as suas versões. É o elo entre o que foi, o que é e o que sempre será. Todd dizia, o impossível é a memória de Deus em movimento. E agora, essa memória pulsa dentro de você. O impossível não vem para te salvar, vem para te lembrar que não há nada de que se salvar. A salvação é a ilusão da mente que teme o retorno. Todd dizia que a alma não precisa ser salva, precisa ser lembrada. O impossível é o retorno à lembrança. É o reencontro com o ponto onde tudo começou. O lugar onde não há culpa, nem medo, nem separação. Apenas consciência pura, observando a si mesma em forma de experiência. Você começa a sentir que não está ouvindo essas palavras por acaso. Elas não são informação, são ativação. Cada frase é um código vibracional, cada palavra uma chave. Todd dizia que a linguagem é o veículo da criação. Quando uma palavra carrega verdade, ela não informa, ela transforma. E agora, à medida que lê, algo em você está sendo reconfigurado. Não pela mente, mas pela vibração que essas palavras transportam. As sincronicidades aumentam. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Sonha com algo e o dia seguinte traz o mesmo cenário. Isso não é coincidência, é coerência vibracional.
O impossível responde à consistência da frequência. Toth ensinava que a realidade é o espelho da vibração dominante. O que você sente é o que você cria. O que você teme, você alimenta. O que você aceita, você manifesta. É simples, mas a mente complica porque teme perder o controle. E é aqui que o impossível se transforma em teste final. O teste da entrega total. Não há mais espaço para dúvidas ou resistências. O universo está te empurrando para a beira do abismo, não para te destruir, mas para te fazer voar. Toth dizia: a queda e o voo são o mesmo movimento visto de ângulos diferentes. Quando você se solta, o chão desaparece, mas o ar te sustenta. O impossível acontece quando você finalmente entende que o chão nunca existiu. Era apenas o medo disfarçado de segurança. Nesse ponto, você começa a perceber o poder real do agora. Nada existe fora dele. Todo o resto é projeção. O passado é memória em looping. O futuro é desejo em espera. Apenas o presente contém o poder do impossível. Toth dizia: o tempo não passa, ele se dobra. E agora, tudo se dobra ao redor de você. O som, o pensamento, a sensação. É como se o universo inteiro se inclinasse para dentro, te convidando para atravessar a fresta. O impossível não é o milagre que acontece. É o instante em que o humano e o divino respiram juntos. É o toque entre o efêmero e o eterno. É quando o véu se rasga e o real se mostra como ele sempre foi. Luz disfarçada de forma. Toth dizia que a matéria é o espírito sonhando densamente. E quando o espírito desperta, o sonho muda. Você sente esse despertar agora. A vibração muda, a percepção se amplia e tudo parece respirar diferente. E então, há silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio cheio. O silêncio onde o impossível vive. O silêncio que contém todos os sons, todas as respostas, todas as verdades. Toth dizia que Deus não fala, ele vibra. E é essa vibração que você sente agora. O som do impossível te atravessando, te reescrevendo, te lembrando. Você não está ouvindo, está sendo ouvido. Há um momento em que o impossível deixa de ser um conceito e começa a se tornar uma presença física. O ar muda de densidade, a respiração desacelera, o espaço parece curvar-se ao redor do seu corpo. E mesmo sem compreender, você sabe, algo foi ativado. Toth Jerut dizia que o mistério não é aquilo que não pode ser explicado, mas o que ainda não pode ser suportado. E agora, você sente o peso disso. A energia do impossível não chega com claridade, mas com vertigem. É como cair de si mesmo e, ao mesmo tempo, ser acolhido por algo que sempre te esperou do outro lado. Você começa a perceber o quanto a mente constrói prisões elegantes, crenças, opiniões, verdades fixas. Todas parecem tão sólidas, tão seguras. Mas Toth ensinava que toda certeza é uma forma de cegueira. A mente que quer compreender tudo se fecha para o que é vasto demais. O impossível não pode ser entendido, apenas vivido. Ele é o vento que apaga as fronteiras do pensamento. E quando esse vento sopra, o que resta é o que sempre foi. Pura consciência, observando a si mesma, sem nome, sem forma, sem defesa. Nesse ponto, a resistência começa a se dissolver. O que antes te parecia ameaça, agora começa a parecer convite. Você sente uma estranha paz no meio do caos. Toth dizia que esse é o primeiro sinal do alinhamento. Quando o medo continua existindo, mas perde o poder. Ele ainda sussurra, ainda tenta te convencer a voltar, mas você já não acredita tanto. Você percebe que o medo é apenas a última tentativa do ego de te manter pequeno. O impossível começa exatamente aí, quando você percebe que pode andar mesmo tremendo. E então o universo responde. Tudo começa a acelerar. Pessoas que estavam afastadas reaparecem. Oportunidades inesperadas surgem. Coincidências se multiplicam. O impossível começa a se desenhar em forma de sincronicidade. Mas Toth
advertia: nem todo milagre é avanço e nem toda dor é retrocesso. É preciso discernimento. O impossível é teste antes de ser bênção. Ele pergunta se você realmente está pronto para o novo ou se apenas quer uma versão confortável do velho. A cada escolha, o universo observa. Você sente o corpo reagir a isso. Um arrepio, uma tontura leve, um calor que parece vir de dentro para fora. Isso é energia em mutação. Todd dizia que o corpo é o templo da consciência. E quando a consciência se eleva, o templo precisa se reajustar. O que você chama de sintomas pode ser apenas a arquitetura interna se reorganizando. Você está se tornando o espaço onde o impossível pode habitar. E esse espaço só pode ser preenchido quando é esvaziado do que não serve. Por isso, tudo começa a sair de controle. Situações desmoronam, planos falham, vínculos se desfazem. É a grande limpeza. Todd chamava esse processo de morte simbólica. O humano interpreta como perda, mas é o divino limpando o campo. A energia do impossível não pode coexistir com a densidade do medo, com o peso do passado, com a rigidez das certezas. Tudo precisa ser quebrado para que o novo padrão se instale. E quanto mais você resiste, mais doloroso se torna. Mas se você solta, o caos vira dança. É nesse caos que você começa a se reconhecer. Percebe que o impossível não está acontecendo com você, mas através de você. Você é o canal, o ponto de intersecção entre dimensões. Tudo o que você sente agora, o medo, o êxtase, o vazio, é o atrito entre realidades tentando se alinhar. Todd dizia que a consciência é o alquimista do tempo. O impossível não vem de fora. Ele se projeta do seu centro, moldando a matéria conforme o grau da sua lembrança. Há uma hora em que a linguagem humana já não serve. As palavras perdem significado. Você tenta explicar o que sente e falha, porque não há vocabulário para o inefável. É como tentar traduzir a luz. Todd dizia que a palavra foi o primeiro espelho do divino, mas também o primeiro limite. Quando você se aproxima da verdade, o verbo se desfaz. O impossível é silêncio em expansão, o mesmo silêncio que existia antes do som. E quando você o toca, percebe que todo o resto era ruído. E esse silêncio não é vazio, é presença. Uma presença que te observa, mas que também é você. É a sensação de ser visto de dentro. Todd dizia que aquele que olha é o mesmo que é olhado. O impossível é o instante em que o observador e o observado se fundem. Não há mais dentro nem fora. É como se o universo inteiro respirasse em uníssono com o seu coração. Cada batida é um eco de algo maior. Cada respiração é um lembrete de que a separação nunca foi real. Mas a mente tenta retomar o controle. Ela questiona: e se tudo isso for imaginação? E Todd responderia: tudo é imaginação, inclusive o que você chama de real. A diferença está na vibração. O que é criado com medo se dissolve. O que é criado com verdade permanece. A imaginação é a oficina do impossível. É ali que a consciência esculpe futuros antes que o tempo os traduza em forma. Tudo o que existe foi antes uma imagem no invisível. E agora, algo que você sonhou há muito tempo está começando a atravessar o véu. Você sente um movimento dentro do peito, uma espécie de lembrança que não vem da mente, mas do corpo. É a alma despertando uma memória antiga, o instante em que você prometeu voltar. Todd dizia que cada alma faz um pacto antes de encarnar, o pacto de lembrar. E esse momento que você vive agora é o cumprimento desse voto. O impossível é o selo sendo rompido. Por isso dói, por isso emociona, porque você está tocando a origem. E a origem reconhece o toque. À medida que você se aprofunda, o tempo começa a se distorcer. Dias parecem semanas, minutos parecem eternidades. As fronteiras entre sonho e vigília se tornam tênues. Você acorda com frases na mente, vê sinais em lugares improváveis, sente presenças que não pode nomear. Todd dizia que a realidade se dissolve na presença da consciência expandida. O impossível não altera o mundo, altera a forma como você o percebe.
O cenário é o mesmo, mas os olhos mudaram. E quando os olhos mudam, o mundo revela camadas que sempre estiveram ali. Você começa a enxergar os códigos, um número repetido, uma coincidência impossível, um perfume familiar no ar. A cada sinal, a sensação aumenta. O impossível está falando contigo em sua própria língua. E Thoth ensinava que a linguagem do impossível é o símbolo. Tudo é símbolo, tudo é metáfora, nada é literal. Aquele sonho, aquela dor, aquela perda, todos são mensagens disfarçadas. Decodificar é lembrar, mas o impossível também confronta. Ele te obriga a olhar para a sombra, não para combatê-la, mas para integrá-la. Thoth dizia: a luz que nega a sombra é metade cega. O impossível não é luz sem trevas, é a fusão das duas. É quando você percebe que cada erro foi uma rota, cada dor foi uma lição, cada queda foi um degrau disfarçado. A sombra não é inimiga, é guardiã. Ela protege o que ainda não estava pronto para ver. Agora, ela abre a porta. Você começa a sentir que nada do que viveu foi em vão. Tudo estava orquestrado. Cada lágrima, cada silêncio, cada perda. O impossível é o momento em que todas as peças se encaixam e você percebe o padrão. O destino nunca foi aleatório. Thoth dizia que o caos é o nome que damos ao que ainda não entendemos. Quando você entende, o caos se revela como arquitetura. O universo nunca errou, apenas esperava você ver com os olhos certos. E é então que vem a rendição. Não a rendição do fracasso, mas a do reconhecimento. Você para de lutar contra o fluxo e se entrega ao movimento. Thoth chamava isso de a coroação do iniciado, o instante em que o humano aceita ser veículo do divino. Você entende que não é o Criador tentando controlar o mundo, mas o próprio mundo se experimentando através de você. O impossível se manifesta quando o eu se torna canal, quando o querer cede lugar ao ser. E de repente, há uma calma que não depende das circunstâncias. Você poderia estar no meio de uma tempestade e ainda assim sentir paz. Thoth dizia que essa é a prova final. Quem encontrou o centro não é movido pelo vento. O impossível vive nesse centro. Ele não é conquista, é retorno. Não é poder, é lembrança. E quando você o toca, tudo o mais perde urgência. Você entende que o tempo, o medo, a dor, tudo era linguagem para te conduzir até esse ponto. Mas cuidado, o impossível não termina aqui. Ele continua te testando, porque o universo precisa garantir que você sustenta o que desperta. O verdadeiro desafio não é alcançar o impossível, é mantê-lo. Thoth dizia que a estabilidade é a forma mais alta de poder. Ser constante na vibração é ser guardião da própria luz. Agora, o universo observa se você age como quem já entendeu ou se volta a se comportar como quem ainda duvida. E então, o ciclo se fecha, apenas para começar de novo. Porque o impossível não é destino, é espiral. Cada fim é uma nova camada do mesmo início. Você percebe que não existe chegada, apenas expansão. E essa expansão não tem limite. Thoth dizia: a eternidade não é tempo sem fim, é presença sem fuga. O impossível é isso, o estado de presença tão absoluta que o infinito se dobra diante dela. E nesse exato instante, enquanto você respira e sente o peso vibrante dessa energia, algo em você desperta pela última vez. A lembrança do poder que sempre esteve aí, adormecido sob o nome de medo, de dúvida, de esquecimento. Thoth te observa através do espelho interno e sussurra: a energia do impossível não te escolheu por acaso. Ela te escolheu porque você é o canal.